E nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio será encontrado no chão entre a vida e a morte após levar um tiro nas costas. O fazendeiro será surpreendido ao encontrar alguém vestido de Bumba. A pessoa, ao tirar a máscara do boi, fará com que José Inocêncio fique de olhos arregalados. E em desespero, ele pergunta: "O que você tem intenção de fazer me apontando essa arma?" É então que Inocêncio levará um tiro. João Pedro, ao encontrar o pai, o jovem se desespera, o leva para casa e grita pedindo ajuda a José Augusto. Maria Santa aparecerá para o marido pela última vez e fará algo que deixará a todos surpresos. O delegado Nócia começará as investigações e dirá para a família: "Na verdade, pelo que eu já apurei até agora, existe somente 3 pessoas que estariam interessadas em fazer uma coisa dessa com o seu José Inocêncio." Mas será Inácia que, ao olhar nas coisas de José Inocêncio, ela irá descobrir quem foi o responsável e o porquê ele fez isso com um fazendeiro. A identidade do atirador deixará a todos chocados. Isso tudo poderá acontecer quando Egídio, em sua casa, ele começa a se preparar para sair e Eliana, ao ver o coronel, ela pergunta: "Eu posso saber para onde você pretende ir?" O filhote de Pica-Pau se aproxima de Eliana e fala: "Eu tenho 2 coisas para resolver em Ilhéus, mas você não se preocupe e nem me espere para jantar, porque eu devo de voltar somente amanhã, bem cedinho." A viúva de Venâncio pensa um pouco e pede para ir junta, mas o coronel diz: "É melhor não, fique aqui, até porque agora que você tá grávida, é melhor que você descanse." Eliana, achando tudo aquilo muito estranho, ela avisa: "Eu só espero que você não esteja aprontando nenhuma das suas." Egídio, ao escutar, dá um sorriso cínico e responde: "Mas o que eu ia de estar aprontando indo até Ilhéus? Me diga." A viúva de Venâncio, mesmo desconfiada, ela fica calada e o coronel, sem perder tempo, ele sai, entra no seu carro e vai até um local afastado. O filhote de Pica-Pau, ao chegar no lugar, ele caminha em direção de uma caixa e, ao abrir, o coronel arregala os olhos e fala consigo mesmo: "Mas o que significa isso?" E naquele momento ele olha para os lados e grita perguntando se tinha alguém ali perto. E ao perceber que ele estava sozinho, ele diz a si mesmo: "Quem será que me aprontou uma coisa dessas? Mas seja lá quem for, eu vou descobrir, assim vou." E ao olhar para a caixa novamente, ele a vê vazia e pensa: "Como é que alguém sabia que eu guardava a minha arma aqui? Quem será que pegou ela? Quem foi esse infeliz?" E de longe, alguém misterioso observa o coronel enquanto segura a sua arma nas mãos. Enquanto isso, Inácia estará conversando com José Inocêncio e a empregada, preocupada com o patrão, diz: "Se eu fosse o senhor, não ia nessa festa do Bumba." José Inocêncio estranha e pergunta: "Mas que história é essa, Inácia? Por que eu não devia de participar dessa festa?" Inácia pensa um pouco e responde: "E o senhor ainda pergunta? Eu já falei pro senhor várias vezes da visão que eu tive com você, mas parece que a tua cabeça é mais dura do que uma parede." O fazendeiro se aproxima da governanta e fala: "Você não precisa se preocupar, Inácia, que agora, mais do que nunca, eu tenho certeza que essa festa é a coisa certa a se fazer." Inácia fica curiosa e pergunta: "Mas afinal de contas, por que o senhor colocou em sua cabeça uma coisa dessa?" Ele então revela: "Foi por causa da carta de Marianinha. Eu, quando li aquela carta, foi como se a minha visão se abrisse e eu soubesse exatamente o que eu tinha que fazer." A governanta, ao escutar, ela pensa um pouco e diz:
Mas mesmo assim, eu ainda acho que o senhor devia de ficar aqui e deixar que esse povo siga com a festa e o Bumba sem o senhor. O fazendeiro respira fundo e, ao pensar bem, ele fala: Você tem razão, Inácia. Vai ser melhor que eu fique em casa, até porque eu não tenho mais a idade para esse tipo de coisa. Já em um lugar afastado da fazenda de José Inocêncio, a pessoa misteriosa que tinha roubado a arma de Egídio se veste de Bumba e começa a ir em direção da fazenda de José Inocêncio, segurando a arma em sua mão, por baixo da fantasia. Enquanto isso, o Bumba chega em frente à casa de José Inocêncio, junto de várias pessoas que vieram para festejar. Zinha e Diocleciano também chegam, e ao se aproximar de João Pedro, a filha de Jupará pergunta: E então, João Pedro, quando é que vai começar a passeada do Bumba? O filho de Maria Santa avisa: É só o pai se aprontar e nós sai. Inclusive, eu vou lá chamar por ele e avisar que todo mundo já chegou e que só estão esperando por ele. E após falar isso, ele entra na casa. E naquele momento, Rashid e Norberto também chegam. E o Bumba, na frente da casa de Inocêncio, começa a dançar. E todos ao redor dele também dançam. Mas o que ninguém poderia imaginar é que naquele momento alguém também vestido de Bumba estava observando tudo de longe e esperando José Inocêncio sair. Já dentro da casa do fazendeiro, João Pedro se aproxima do pai e avisa: Todo mundo só está esperando pelo senhor pro Bumba sair. José Inocêncio se aproxima do filho e diz: Pois diga a todos que eles podem ir se divertir, que eu vou ficar aqui, até porque eu não tenho mais fôlego para ficar correndo atrás do Bumba. O filho de Maria Santa tenta insistir e fala: Mas que conversa é essa, pai? Se foi o senhor que mandou reunir a todos e agora, assim do nada, o senhor fala que não quer ir? Inácia, que também estava ali, olha para o rapaz e alerta: É melhor você deixar que teu pai fique aqui em casa. Vai ser melhor para todo mundo. João Pedro, curioso, pergunta: Mas aconteceu alguma coisa que eu precise saber? Porque se o senhor quiser, pai, eu posso ficar aqui com o senhor. O fazendeiro, se aproximando do filho, o encara e responde: Não tem precisão, meu filho. Vá lá e se divirta na festa. João Pedro, ao escutar aquilo, ele sai logo em seguida, e do lado de fora ele olha para todos e avisa: O pai mandou avisar que ele não vai poder vir com nós, mas ele desejou que todos aqui se divirtam. E logo após ele falar isso, o Bumba começa a sua passeada, e todos ao seu redor começam a seguir ele. Já a pessoa misteriosa vestida de Bumba continua escondida, observando tudo. E ao ver a todos se afastando, ele percebe que José Inocêncio não estava no meio, mas sim em sua casa. Então a pessoa misteriosa continua ali na frente, esperando José Inocêncio sair. E quando Bumba, junto de todos, já estava longe, a pessoa misteriosa decide ir até em frente da casa do fazendeiro. Inocêncio, ao ver o Bumba na frente de sua casa, ele estranha e sai. E ao olhar para mais longe, ele vê que o verdadeiro Bumba da festa estava lá na frente, junto de todos. O fazendeiro, então olhando para o Bumba que estava na sua frente, ele pergunta: Eu posso saber quem é você e o que você veio fazer aqui? É então que a pessoa misteriosa, ela sai, sem falar nada e começa a correr. José Inocêncio grita e pede para que a pessoa vestida de Bumba pare, mas ao ver que a pessoa não tinha intenção de parar, ele, sem perder tempo, pega o seu cavalo e vai logo atrás. Inácia, ao escutar os gritos, ela sai logo em seguida e vê José Inocêncio em cima do seu cavalo, atrás do Bumba.
A governanta, em desespero, grita pedindo ajuda e naquele momento João Pedro sente um aperto no coração e, sem falar nada para ninguém, ele sai correndo em direção da casa de José Inocêncio. Todos ali acham estranho a atitude do rapaz, mas continuam com a festa do Bumba. Já Inocêncio continua correndo atrás da pessoa vestida de Bumba e gritando para que ela pare. É então que de repente José Inocêncio para e, ao olhar para os lados, ele não vê mais o Bumba e fala consigo mesmo: onde foi que aquele Bumba se enfiou? E naquele momento a pessoa misteriosa escondida, ela mira em José Inocêncio e atira em suas costas. O fazendeiro, ao escutar o tiro, ele cai do cavalo. Já João Pedro ouve o tiro e fica mais preocupado e corre ainda mais rápido. É então que, ao chegar em frente à casa do pai, ele dá de cara com Inácia e pergunta: cadê o pai, Inácia? E o que foi esse barulho de tiro? A empregada, aflita, avisa: o teu pai, ele viu alguém vestido de Bumba e depois saiu correndo atrás dele. Você tem que fazer alguma coisa, João Pedro, senão o pior vai acontecer. O filho de Maria Santa diz para a governanta não se preocupar e logo depois ele sai correndo atrás do pai. Enquanto isso, José Inocêncio, ainda caído no chão, ele percebe que o tiro não tinha pego nele e fala: parece que foi só um susto, mas agora, mais do que nunca, eu quero saber quem está por baixo daquela fantasia. O fazendeiro se levanta e, ao ver a pessoa vestida de Bumba, ele se apressa e começa a correr atrás do boi. Já o atirador, ao ver que José Inocêncio estava vindo em sua direção, ele também começa a correr. E João Pedro, ao ver o cavalo de José Inocêncio abandonado, ele fala consigo mesmo: mas onde é que tá você, pai? É então que de repente ele escuta os gritos de José Inocêncio falando: pare aí, seu infeliz, e mostre o seu rosto. O Bumba continua correndo até chegar em um local onde não tinha mais para onde escapar. José Inocêncio, ao se aproximar, pergunta: agora me diga, quem é você? Tira essa máscara que eu quero ver a tua cara. A pessoa vestida de boi se recusa e fica olhando para Inocêncio. O fazendeiro então começa a se aproximar, e é então que a pessoa misteriosa tira a máscara e Inocêncio, ao ver de quem se trata, ele arregala os olhos e fala: eu não acredito que foi você que tentou dar cabo de mim, mas por que você fez uma coisa dessa? João Pedro, se aproximando cada vez mais, começa a gritar, chamando pelo seu pai. E José Inocêncio, ao escutar o filho se aproximando, ele olha para trás, e é então que o atirador aproveita o momento de distração do fazendeiro, pega a sua arma, aponta e, sem pensar duas vezes, ele aperta o gatilho. João Pedro escuta um segundo tiro e fica mais assustado ainda. O jovem, sem perder tempo, se apressa. Já José Inocêncio olha para trás e, ao olhar para o atirador, pergunta: mas por que você fez isso comigo? Me diga. E logo após falar isso, o fazendeiro cai e começa a perder muito sangue. A pessoa misteriosa veste novamente a fantasia de Bumba e, ao se aproximar para finalizar com José Inocêncio, ele vê João Pedro chegando. O filho de Maria Santa, ao ver o pai caído, ele fica em desespero e começa a gritar, pedindo ajuda. E, ao olhar para os lados, ele vê o Bumba se afastando e grita: mas por que você fez isso com o pai? Me diga, quem é você, seu infeliz? A pessoa vestida de boi, sem responder nada, continua correndo e José Inocêncio fica desacordado. João Pedro levanta o pai, o coloca em suas costas e sai em desespero em direção de sua casa. Já Inácia, ao ver o jovem chegando, pergunta: o que foi que aconteceu, João Pedro? Por que o teu pai tá sangrando?
O filho de Maria Santa a encara e diz: "O pai levou um tiro. Cadê o Augusto?" Inácia, sem perder tempo, entra e vai chamar por Augusto. Não muito tempo depois, José Augusto, ao chegar na sala e ver o pai naquela situação, ele diz: "Rápido, João Pedro, me ajude a levar ele para o quarto." E enquanto Augusto faz tudo que está ao seu alcance para manter o seu pai vivo, naquele momento algo de estranho acontece. José Inocêncio se levanta e o fazendeiro, se sentindo estranho, ele olha para a cama e vê o seu corpo. Já Augusto e João Pedro, ao ver que o coração de seu pai estava parando de bater, os dois tentam reanimar ele. Naquele instante, Maria Santa aparecerá e avisa ao marido: "Você tem que ser forte e resistir. Você não pode abandonar os nossos filhos justo agora." José Inocêncio, ao ver a esposa, diz: "Mas eu já estou muito cansado. Eu só quero me juntar a você." Santinha se aproxima, o encara e com um sorriso fala: "E eu vou estar sempre te esperando aqui, mas agora ainda não é o teu momento." E naquele instante, João Pedro começa a chorar, ao perceber que o coração de seu pai tinha parado. O fazendeiro, ao ver o desespero dos filhos, o seu espírito volta para o seu corpo. E Augusto, olhando para João, diz: "O coração do pai voltou a bater. Agora só nos resta esperar e orar." Enquanto isso, Inácia na sala fica aflita. E logo após, Bento chega e, ao ver o estado de desespero da governanta, ele pergunta: "O que foi que aconteceu, Inácia? Me diga." A empregada explica tudo e José Bento, ao escutar, fica com medo que o seu pai não resista. E não muito tempo depois, João Pedro chega na sala e avisa: "O José Bento conseguiu tirar a bala. Agora só nos resta esperar e orar para que o pai resista." Bento se aproxima do irmão e pergunta: "E por que nós não levamos o pai para o hospital? Me diga, João." O marido de Sandra o encara e responde: "O Zé Augusto falou que levar o pai nessa situação por essas estradas é muito perigoso. É melhor que ele fique aqui, até porque tudo o que tinha que ser feito já foi feito e não tem mais nada que possamos fazer." Inácia, olhando para João Pedro, pede para que o jovem explique tudo o que tinha acontecido. E o rapaz fala: "Alguém vestido de pumba atirou no pai e depois, quando ele me viu chegando, ele fugiu." Bento, revoltado, diz: "E você deixou que ele escapasse assim?" Inácia, no entanto, interrompe Bento e fala: "E o que o João devia de ter feito? E diga, Bento, ele devia de ter abandonado o pai de vocês lá no mato, sangrando, é isso mesmo?" José Bento fica calado e logo em seguida, Augusto, ao chegar na sala, se aproxima de João Pedro e avisa: "O pai recobrou a consciência e pediu para falar com você." João Pedro o encara e vai até o quarto. E Bento também decide ir junto do irmão, mas José Augusto chama Bento e alerta: "O pai foi bem claro e disse que só queria falar com João Pedro." José Bento, mesmo contrariado, desiste de seguir João Pedro. Já o marido de Sandra, ao chegar no quarto do pai, ele vê José Inocêncio de pé e imediatamente ele fala: "O senhor acabou de levar um tiro e devia de estar deitado, repousando." João Pedro insiste, mas o fazendeiro diz: "Você não precisa se preocupar comigo, porque graças à tua manhinha eu consegui sobreviver." O marido de Sandra escuta tudo sem entender, mas José Inocêncio avisa: "Eu, na verdade, não te trouxe aqui para falar sobre isso. Eu te trouxe aqui para te pedir algo." João Pedro pergunta o quê? E o fazendeiro o encara e explica: "Eu vi quem atirou em mim e quero que você me ajude a desmascarar o culpado." O filho de Maria Santa, ao escutar, pergunta: "Mas quem foi que fez uma coisa dessa com você, pai?"
Me diga. Inocêncio pede para o filho se aproximar e fala em voz baixa o nome da pessoa que tinha atirado nele. João Pedro, ao escutar, arregala os olhos e diz: Mas eu não posso acreditar, porque essa pessoa faria isso com o senhor. O fazendeiro diz que sabe o porquê, mas que naquele momento ele prefere não contar para ninguém. O marido de Sandra, ao escutar, pergunta: Mas no que o senhor quer a minha ajuda? É melhor nós chamarmos o delegado. José Inocêncio olha para o filho e diz: Infelizmente não temos nenhuma prova, mas eu sei exatamente o que nós temos que fazer para fazer essa pessoa pagar. O filho de Maria Santa se aproxima ainda mais do pai e Inocêncio conta todo o seu plano. João, ao escutar, arregala os olhos e diz que fará tudo o que seu pai o tinha pedido. O rapaz, sem perder tempo, ele sai e ao chegar na sala, ele explica o plano de Inocêncio para todos e diz: O pai impediu para avisar a todos que ele não resistiu e chamar a todos para o seu velório. Bento e Augusto ficam sem entender, mas Inácia fala: Vocês dois não têm nada que entender ou deixar de entender. Vocês só precisam obedecer às ordens do pai de vocês. Bento e Augusto então ficam calados e todos começam a preparar o velório de José Inocêncio e mandam chamar a todos. Egídio, ao escutar que José Inocêncio tinha batido as botas, fica em choque e Eliana, ao olhar para o coronel, pergunta: Você tem alguma coisa a ver com essa história, Egídio? O filhote de Pica-Pau encara a viúva de Venâncio e responde: Eu juro que não tenho nada a ver com essa história e me pergunto quem tenha feito uma coisa dessa. Norberto e Rachid também ficam em choque ao receber a notícia. E não demora muito e todos começam a chegar na casa de José Inocêncio. O pastor, ao chegar, vê o caixão coberto e pergunta a Inácia: Mas por que o caixão tá fechado, Inácia? A empregada diz que aquela era a vontade de José Inocêncio. E quando todos estavam reunidos no velório, uma pessoa entra e, sem que ninguém percebesse, ela vai em direção do quarto de José Inocêncio. Uma pessoa misteriosa começa a abrir todas as gavetas e armários do quarto. É então que José Inocêncio aparece e diz: Eu sabia que você ia vir atrás disso. É então que nos é revelado que a pessoa misteriosa era Mariana. A neta de Belarmino, ao ver o fazendeiro, toma um susto e diz: Mas como pode? Você ainda tá vivo? O fazendeiro diz: Você achou mesmo que seria tão fácil assim se livrar de mim? Mariana tenta mentir e fala: Você deve estar ficando doido. Eu nunca que fiz nada contra você. Inocêncio a encara e responde: Eu me lembro muito bem. Eu te vi. Ou você já se esqueceu? Mariana, furiosa, fala: Mas você nunca vai conseguir provar nada contra mim. Se o João Pedro não tivesse aparecido, eu teria me livrado de você, de uma vez por todas. E naquele instante, o delegado entra, e a ex-mulher de Inocêncio, ao ver o delegado, pergunta: Mas o que tá acontecendo aqui? Me diga. O delegado Nócia então explica: Acontece que o seu Zé Inocêncio colocou microfone em todo o quarto e tanto eu como todos lá na sala escutaram toda a tua confissão e eu tenho tudo gravado. Mariana fica revoltada e é levada presa. Já Inácia, ao se aproximar do patrão, fala: Mas eu não entendo o porquê a Mariana faria uma coisa dessa e nem o porquê ela entrou aqui no teu quarto. Inocêncio então revela: Isso tudo foi por causa da carta de Marianinha. Ela deve de ter lido a carta quando ainda estava com Rachid e tinha medo que eu pudesse revelar a todos o que tinha escrito nela. Inácia, ainda mais confusa, pergunta o que a Marianinha tinha a ver com a Mariana.
O fazendeiro se aproxima ainda mais da empregada e explica. Isso é porque na carta tem escrito o verdadeiro culpado de ter engravidado a Marianinha. E não foi o Venâncio como todos pensavam, mas sim o Coronel Belarmino. A governanta, ao escutar, arregala os olhos e fala. Então, isso tudo foi para que ninguém soubesse o que o vô dela fez. Mas se ela já sabia o que tinha nessa carta, por que ela não rasgou antes? José Inocêncio pensa um pouco e responde. Ela talvez pensava que nas mãos de Rachid aquela carta nunca que seria aberta e não rasgou para que ninguém desconfiasse de nada. Mas eu não acho que foi só isso que motivou ela a fazer o que fez. Eu acho que ela sempre me culpou pelo que aconteceu com o voinho dela. E mesmo depois de tudo, ela ainda estava atrás da vingança que ela tinha vindo buscar. Mariana é levada presa e graças ao seu testemunho, o delegado encontra a arma do crime e descobre que é a mesma que foi usada em José Venâncio e no Coronel Egídio. O delegado também descobre que a arma pertence ao filhote de Pica-Pau e o leva preso. Mas agora me contem aqui de qual cidade vocês estão nos assistindo. E me digam também se vocês estão gostando da novela ou não. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Renascer.